A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, peço que vocês compartilhem esse vídeo aí, o vídeo Shirley e o seu falso evangelho, porque ele é muito ilustrativo, né? E vai ajudar muita gente a sair do engano religioso dessa seita diabólica congregação cristã no Brasil. Tá? E aí eu tenho um questionador aí, o Edivaldo Oliveira, né? A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, peço que vocês compartilhem esse vídeo aí, o vídeo Shirley e o seu falso evangelho, porque ele é muito ilustrativo, né? E vai ajudar muita gente a sair do engano religioso dessa seita diabólica congregação cristã no Brasil. Tá? E aí eu tenho um questionador aí, o Edivaldo Oliveira, né? Então veja, meus queridos, é o seguinte, tá? Edivaldo é um professor de história, é um professor. E veja esta frase, Marcos 16, 15 e 16, é falso ou verdadeiro? Repetida dezenas de vezes. Ou ele tinha o objetivo de provar para mim que o batismo salva, ou ele queria criar uma situação com esse argumento aí. É uma frase que é um argumento e que não diz nada. Tá? Então ele estaria sendo desonesto nas suas argumentações. Para no final de tudo, ele comentar da seguinte maneira: Jair, não inventa essa que eu digo que o batismo não salva. Atenção, eu não disse em lugar algum se o batismo salva ou não salva. O que eu venho afirmando é que o batismo é uma sã doutrina. Novidade isso daí, tá? Você vem afirmando que o batismo é uma sã doutrina. Primeira vez que eu encontro essa sua argumentação, tá? Você deveria ter dito isso lá no princípio. O outro comentário diz, né? O batismo é teatrinho para você, mas para os santos de Deus é um mandamento divino. Então tá bom. Ou ele... vou lhe dizer, é um desonesto intelectual, é um safadinho no seu debate, tratando com coisas sérias, coisas seríssimas. Ele age dessa maneira. Então, o vídeo que você vai ver aí, de uma maneira ou de outra, bota por terra toda essa falácia desse homem, e no final eu vou provar que o batismo, da maneira como é interpretada pela congregação, não é uma sã doutrina e tampouco é um mandamento divino. Porque eu vou colocar as coisas nos seus devidos lugares. Assista o vídeo. Edivaldo Oliveira, que gosta de se apresentar como um fake. E apresentar-se como fake não é uma coisa muito boa não, né? Porque é o seguinte, o verdadeiro Deus é a verdade. Ele é a luz. Quem anda na verdade, anda na luz. Então, quem anda na verdade e anda na luz, está nele. E ele está no crente verdadeiro, que é aquele que anda na luz. Então, veja bem, isso é muito sério, sabe? Pessoa que anda aí nas redes sociais com uma figura, apresentando-se como uma figura, e um nome falso, é evidente que ele não está andando com Deus. O Senhor não está na vida dele, porque ele não gosta desse tipo de comportamento. E a palavra de Deus diz, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, quem crê no Senhor Jesus não anda escondido. Nome falso, figura, nem em vez de mostrar a sua cara.
já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz, que é a verdade, a luz é a verdade, para o conhecimento de todos, ela veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas, quer dizer, tudo escondido na mentira, nas trevas, do jeito que o diabo gosta. Quer dizer, o cara se apresenta como uma figura, um nome falso. Está na cara que o cara está encapetado, né? Então, a luz veio ao mundo, mas os homens amar mais as trevas do que a luz, a verdade, para o conhecimento de todos, porque as suas obras eram más, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, ele não quer ser conhecido. Só se é para receber uma medalha, aí ele, mas se não quer. E não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, porque a verdade é para o conhecimento de todos, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então isso está em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18 a 21. Então, quando você tem contestadores, comentaristas, valendo-se de uma figura, de um nome falso, está aí a palavra de Deus, né? Esteja consciente disso, tá bom? A gente vem conversando, então, com esse Edivaldo Oliveira, né? Que se apresenta como fake, continua se apresentando. E ele vem aí, pô, ele contesta, né? Com essa pergunta. Marcos 16, versículo 15 a 16, é uma farsa, sim ou não? Um absurdo esse tipo de pergunta, né? Só porque eu estou dizendo que quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. Se fosse necessário batizar, boas obras, firmeza, fidelidade, Jesus teria dito. Para a salvação, o vídeo está dizendo, né, que para a salvação você não precisa batizar. Não tem nada a ver. É crer, é o fundamento, é crer. O resto é o resto. Entendeu? Só que ele não aceita isso. Por quê? Embora ele não está assumindo, nem agora neste vídeo, os últimos comentários, ele não está assumindo, ele acredita que ele está salvo, quer dizer, está salvo. Ele não é salvo, ele está salvo. É uma condicional, né? Quando você diz que você é salvo, é uma certeza. Quando você diz que você está salvo, você está numa condicional. Pode ser que sim, pode ser que aconteça, pode ser que não, pode ser que não aconteça. E ele faz essa pergunta, faz muitas vezes essa pergunta. Então, Marcos 15, 16 é uma farsa. Eu estou pensando que ele está querendo discutir comigo a doutrina do batismo. Tá certo? A carinha dele aqui, tá? Para quem acha que eu tô inventando, né? A carinha dele aqui, ó, tá vendo aí, ó? Isso é uma figura. Aqui está usando uma figura com um nome verdadeiro. Quer dizer, imagino que é um nome verdadeiro, né? No YouTube eles usam uma outra figura e um nome falso. Já falei isso para ele, não adianta. Então eu respondi, doutrina escrita da CCB, ou sectarismo. Depois cito o ensinamento, tópico de ensinamento de 1961. O Senhor nos guiou, ó, tudo guiado por Deus, hein? O ministério lá em cima é uma coisa linda. Na tribuna também, Deus desce da glória lá e toma o corpo dele, uma possessão, né? Que você só vê na macumbaria, mas na tribuna da congregação o povo acredita nisso. Que o cara lá fica possesso de Deus, né? Então, aqui lá nas reuniões ministeriais do braço, também é do mesmo jeito. Tudo guiado por Deus, só que é um negócio assim maluco, né? Daqui a pouco mudou tudo. Como vocês viram agora com a pandemia, né? Não mudou o cálice da ceia? Né? Todo mundo bebia num copo só. Agora tem o cálice, né? Tá certo? Não podia ver TV. Agora, estão usando a TV. Não é isso?
Antigamente, todas as igrejas eram infernais, diabólicas, falsas. A congregação era a virgem escolhida do Senhor. Agora, como a turma caiu fora, né? Está caindo fora. Então, agora não. Eles disseram, né? As demais igrejas evangélicas são igrejas irmãs. Se está na doutrina da congregação. E que é uma confusão. É uma só confusão. Já perverter, falsificar o primeiro ponto de doutrina, falsificar o segundo ponto de doutrina, falsificar o quinto ponto de doutrina. Haverá mais falsificações, porque muitos não creem na ressurreição corporal, é uma ressurreição espiritual. É um monte de coisa, entendeu? Então, não dá, né? É uma confusão doutrinária muito grande. Mas está aqui, ó, o Senhor nos guiou, tudo guiado por Deus, em que só sejam considerados nossos irmãos aqueles que se batizam entre nós. Na obra de Deus não temos parentes nem amigos, somos todos iguais e quem não está na doutrina não é considerado como irmão nem tem liberdade nos cultos. Então veja, e eu estou mostrando que a salvação é um ato jurídico da parte de Deus para justificar o homem diante dele. Isso aí chama-se graça. O Senhor tem uma lei, né? Pecador, pecou, está diante de Deus, está condenado, vai parar no inferno. Agora, como o homem, a humanidade está debaixo do pecado e não consegue livrar-se disso, o próprio Deus se fez homem na pessoa de Jesus. Isso está escrito em várias partes do Novo Testamento. E a doutrina da congregação, a primitiva, o segundo ponto, doutrina diz que nele há, no Deus eterno, Criador de todas as coisas, nele há três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles falsificaram isso, tá? Para ajeitar a crença do jeito que eles gostam, que eles estão acreditando já de longa data. Que Deus é uma unidade, no máximo uma dualidade, é o Pai e o Espírito Santo, e Jesus não é ninguém. Então eles sacaram o verbo haver, colocaram o verbo estar. O verbo haver não admite mudança. O inário número 4 diz, ó, que nele há, verbo haver, era no passado, agora no presente, será no futuro. Nele há três pessoas distintas, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, quando você saca o verbo haver e coloca o verbo estar admite mudança, tá certo? Então, veja, por exemplo, hoje você está doente, mas tome esse remedinho aí que amanhã você vai estar curado. Mudou ou não mudou? Ontem você está desempregado, mas hoje você está contratado. Mudou, a situação não mudou, entendeu? Esses caras fazem essas coisas sem pensar nas consequências, né? Por quê? Porque se o Deus eterno, Criador de todas as coisas, ele está Deus, então ele não é Deus. Amanhã o Gadu, né? O seu Deus, Edivaldo, que você mentindo, diz que você não é maçom, né? Mas você me provou, você disse que foi lá, entrou lá dentro, já foi recebido por todo mundo com honraria e tudo, né? Então, porque você é da confraria, né? Então, amanhã o seu Deus pode dar um pontapé no traseiro do Criador e sentar no trono no lugar dele. É isso que essa doutrina está dizendo. Então, nesse vídeo eu faço todas essas comparações. O Senhor Jesus disse, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqui diz, aos que creem no seu nome. Você confira lá em João 1,12. E eu digo, ó, fosse necessário batizar, ou boas obras, ou firmeza, ou ser firme e fiel, ou pertencer a uma igreja, para alcançar a salvação, Jesus teria dito, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que ele diria, né, aos que pertencem a uma igreja no seu nome, ou que batiza no seu nome, ou que pratica boas obras no seu nome, ele teria dito, não, mas ele só diz isso, aqui, ó, aos que creem no seu nome.
Então eu faço essas considerações o tempo todo nesse vídeo aqui da irmã que eu fiz sobre Shirley e o seu falso evangelho. Bom, aí ele bota a seguinte pergunta que ele já fez muitas vezes. Marcos 15:16 é uma farsa, sim ou não? Entendeu? Então eu mostro tudo isso aí para ele, né? E ele faz essa pergunta. Né? Novamente, eu repito, Marcos 16, versículo 15, 16, é uma farsa ou não? Aí eu boto aqui o negócio outra vez, aqui respondo, né? Como já expliquei a você no verso que diz, a teimosia é como pecado de feitiçaria, está em 1 Samuel 15, 23. Lá em Samuel está escrito, a teimosia é como pecado de feitiçaria, quer dizer que tem demônio envolvido, tá? Tem espíritos malignos nas pessoas que são obstinadas. É as trevas. Quando o cara resiste à verdade da palavra de Deus, numa outra, o cara tá sob a ação do maligno, né? Esse verso se aplica assim, permanecer nas escrituras e não ficar criando falácias para acobertar e defender criminosos. Então eu estou dizendo isso, que essa teimosia dele, o verso se aplica a pessoas que agem assim, porque está criando falácias para defender o crime, que é esse ministério criminoso, né? Que levou milhares ao suicídio e destruiu milhares de famílias. Mas ele, ó Deus, ele insiste, né? Aí eu fiz um vídeo explicativo, né? Tá aí, mané, professor, me engana que eu gosto, né? Estou explicando neste vídeo. Aqui é um clipe, né? O vídeo mesmo é esse aqui, cujo título é Usar Marcos 16 para criar o batismo salvífico, o batismo que salva. E eu coloco esse comentário, né? Edivaldo Oliveira, professor de História, que fracasso. Você deveria saber que Marcos 16 tem uma frase principal e uma frase secundária. E que esta, a secundária, a sua interpretação deve estar atrelada à primeira e dela dependente da frase principal. Em segundo lugar, para ter o batismo como fundamental para a nossa salvação, deveria estar expresso em várias partes e porções das Escrituras. Na leitura do Novo Testamento, veremos Jesus declarando pessoas salvas por toda a eternidade, há 2 anos, 1 ano, 1 mês, sem o batismo. Eram pessoas que queriam um milagre e o Senhor Jesus dizia, né? A tua fé te salvou. Ele recebia o milagre e Jesus concedia o milagre e dizia, a tua fé te salvou. São 8 casos aí que o Senhor... O cego no caminho de Jericó, a mulher com fluxo de sangue, o endemoniado gadareno, os 10 leprosos, e um deles voltou para agradecer. O paralítico que o pessoal desceu lá, abriu o telhado e desceu na cama dele ali, e disse aí, toma o teu leito e vai embora para a tua casa. Aquele cego, né, que foi curado por o Senhor Jesus e levado à presença dos sacerdotes fariseus, todas estas pessoas o Senhor curou e falou para eles depois, a tua fé te salvou. Salvou que dia, que hora, que minuto? Não sabemos. Agora, com certeza, podemos dizer que eles foram salvos no dia, no ano, no mês, no dia, na hora que eles creram no Senhor Jesus como Salvador da sua alma. Simples assim. E veja, nem vemos o Senhor dizendo, né, depois do milagre, dizer para Pedro, batiza esse camarada aí, precisa batizar. O Senhor Jesus mesmo, você lê no Novo Testamento, ele não batizou ninguém. Então não é que o batismo seja irrelevante, algo a não ser considerado, que é uma farsa, uma mentira, uma invenção, nada. É que cada coisa tem que estar no seu lugar. Na congregação cristã no Brasil, é uma confusão a salvação. Para alguns, é só por obras. Outros misturam a fé e as obras. E precisa batizar, precisa fazer boas obras. Tudo que se faz está acumulado para com Deus. Ninguém faz
nada para si, nada para os outros, faz tudo para si. Para si. Quem quer ter riqueza, invista em Deus. Quem quiser ser abençoado, invista em Deus. E a palavra fala, no dia da ressurreição, apareceremos. O justo que fizer a vontade de Deus e os injustos. Duas ressurreições, uma para a condenação e outra para a vida eterna. Então, quem tem boas obras, vida eterna. Quem não tem, cadê as tuas obras? Está minguadinha, não tem nada? Então não vai ter nada para receber. Então temos que colaborar com Deus, na obra de Deus, que é benefício para nós mesmos. Então tem essa necessidade. Olha, irmão, pessoa que anda na vontade da carne, veja como é que eles se vestem, veja o que eles praticam, veja o que eles falam, veja onde eles vão. Aqui é o nosso povo. Olha aí, está calor, vai estar uma gravata, uma camisa longa, um paletó por cima. As irmãs, manga longa, cabelos longos, está mostrando ao século vindouro as abundantes riquezas da graça. A carne grita que não quer por causa do calor, mas a alma diz, você tem que aguentar porque eu quero me salvar. Mas a alma diz, você tem que aguentar porque eu quero me salvar. Muito prazo. Coisas que ninguém faz. Boas obras ninguém faz, nem está preocupado com isso. Eles nem estão preocupados em pregar o Evangelho, nem sabem o que é o Evangelho. Então eu continuo dizendo, né? Pessoas que foram declaradas salvas, já depois de 1 ano, 2 anos, 1 mês, sei lá, eles foram, após o encontro de Jesus e serem notificados que estavam salvos por toda a eternidade. Não mandou que fosse batizado e por aí vai, né? Tá certo? Agora aqui eu coloco ensinamento sobre o batismo, que o batismo não salva e não regenera. Então aqui o tópico 4 da Assembleia Geral de 1983 diz: gerado da água não é referente à água do batismo. Aqui gerado da água é um verso lá que Paulo fala, gerado da água pela palavra, quer dizer, é a palavra que muda o crendo, a palavra de Deus é que gera o novo nascimento, não é a água, é o que está dito aqui, ó. Gerado da água não é referente à água do batismo, significa gerado pela palavra da verdade, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre, que são Tiago, e aí cita as referências, Tiago 1,18 e 1 Pedro 1,23, entendeu? Agora, temos o tópico número 4 da Assembleia Geral de 1984. Passar pelas águas é a expressão errada, que o povo fala no testemunho, que eu passei pelas águas, no seu testemunho lá no culto, né? É a expressão errada, referindo-se ao batismo. Ser batizado não é passar pelas águas, nem pelo seio das águas, uma outra expressão, outro jargão usado no testemunho, no culto, né? Que a pessoa se levanta para agradecer o que ele não tem. É a vida eterna, né? Ele é um testemunho para agradecer que ele está condenado por toda a eternidade. Porque ele quer herdar a vida eterna. E vida eterna não é para ser herdada. Quem crê tem, quem não crê danou. Perdeu, porque vai parar no inferno. O batismo é feito por imersão, pois é figurativo do sepultamento do velho homem. Aqui, presta atenção nessa palavra que eu estou usando, figurativo, tá? Quer dizer, uma figura. Então, eu coloco aqui um adendo aqui no texto que eu fiz para ele. Está escrito, o batismo é figurativo, quer dizer, uma figura, é um teatro, é uma representação, para você olhar e entender o que aconteceu com aquela pessoa que está se submetendo ao batismo, no campo espiritual, que ele nasceu de novo, ele submergiu nas águas, então é a figura do sepultamento do velho homem. É um teatrinho, como se fosse uma realidade.
o sepultamento do velho homem, e quando ele sai das águas, é um novo nascimento, está figurado. É isso que o tópico 4, né, da Assembleia Geral de 1984 está dizendo, estou apresentando para ele, que o batismo é figurativo do sepultamento do velho homem. É uma figura, é um teatro, é uma representação, para você entender um fato espiritual que você não consegue ver. É isso, por isso existe o batismo, um testemunho pessoal de salvação. Agora, tem mais o tópico 27 da Assembleia Geral de 1986. Nascer da água significa nascer da palavra de Deus. Então, lá em 2 Coríntios 5,17 está escrito: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que Paulo está dizendo está fundamentado aqui, ó. Evangelho de João, capítulo 1, que Jesus veio para o que era seu, o povo judeu, povo escolhido de Deus, e os seus, os judeus, né, não o receberam. Isso aqui não é um acidente. O povo judeu rejeitou Jesus e o crucificou para abrir-se a porta da graça, a salvação para toda a humanidade. Porque na cruz ele assumiu o pecado de toda a humanidade. E quem crê nesse sacrifício tem a vida eterna. Então aqui diz, ó, mas a todos quantos o receberam, quer dizer, creram nele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E para compreender melhor isso, vamos ver o capítulo 3 de João. Está aqui, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. E esse foi ter com Jesus. E Jesus, depois de um preâmbulo, depois do que Nicodemos disse, o Senhor Jesus já foi direto ao ponto, dizendo: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Esse nascer da água aqui é a palavra, e do Espírito é o Espírito de Deus, que quando o crente crê de verdade, o Espírito de Deus habita nele. Então quem não nascer da palavra de Deus, de Cristo e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ele diz: o que nasce da carne é carne, o que é necessário, que nasce do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te ter dito, é necessário vos é nascer do novo. Vamos lá voltar para o capítulo 1 de João, que está escrito, ó: mas a todos quanto receberam, que é crer no sacrifício, na obra que ele fez, na graça infinita dessa salvação maravilhosa, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Não é os que creem que batizam, não é os que creem pertencem a uma igreja, não é os que creem fazem boas obras. Nada a ver, é a fé somente. Os quais não nasceram do sangue, né? Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Tá? Você, eu, todos nós nascemos do sangue, né? Da vontade, do desejo sexual do seu pai pela sua mãe, e que você, depois de 9 meses, você nasceu. Mas de Deus, o novo nascimento que Jesus está falando lá para Nicodemos e que Paulo fala sobre quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então esta é a explicação bíblica do que nós encontramos nas Escrituras, né? E que estão expressos no tópico 4 de 1974, no tópico 27 de 1986 e no tópico 14 de 1991.
quem quer batizar deve crer em Jesus Cristo, Filho de Deus. É Ele quem salva, não o batismo em si. O batismo é a obediência à palavra de Deus. Quer dizer, o cara vai lá e se submete ao batismo na obediência da palavra de Deus. Mas o batismo não salva ninguém. É isso que eu estou tratando, né, ao longo dessa nossa conversa. E apresento este vídeo aqui, né? Usar Marcos 16 para criar o batismo salvífico. O que você está vendo aqui é um clipe, né? Professor deveria saber não interpretar versos fora do contexto. Entendeu? Então, ele responde: os gloriosos versos que você apresenta nunca, jamais pode contrariar a sã doutrina do batismo. É um mandamento de Jesus. Exemplo, o caso da Dona Cruz, que creu em Jesus, etc, etc. Não invalida o santo mandamento, mas não é uma questão de invalidar. O cara é professor, tá? O camarada é professor. Então ele deveria saber fazer perguntas, tá? Fazer perguntas. Ele é crente, ele deveria ter a humildade, tá? De não se considerar o suprassumo da sabedoria humana e procurar entender e aprender com os outros. E se estiver errado na sua concepção, baixar a crista, se humilhar e aprender. Não, mas ele se acha o dono da verdade. Ele continua citando aí. Atos de Filipe e Eunuco é a prova disso. João 4:1-2. Contestar esse mandamento é coisa do espírito maligno para desvirtuar a obra de Deus. Mas, cara, você colocar as coisas no seu devido lugar é contestar um santo mandamento e obra do espírito maligno? Aí eu digo, eu estou pensando que ele está, não formula a pergunta direito, né? Eu estou pensando que ele está se referindo à salvação, que o batismo é salvífico. Eu te respondo, né? Eu procuro os seus mentores que eles já deferiram. E é verdade, né? Que o batismo não salva. Ensinamento sobre o batismo, que o batismo não salva. Reapresenta os tópicos de ensinamento. Aí ele responde: eu não disse em nenhum lugar aqui que o batismo salva ou deixa de salvar. Tenho dito que Marcos 16, 15-16 é uma doutrina que Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí ele repete, né? Marcos 15:16 é uma farsa, sim ou não? Então, e que é uma mentira. Esse cara é campeão é falastrão e é campeão de inventar narrativa. Depois de um vídeo de quase 50 minutos, 1 hora, tá? Ele vai inventar uma outra narrativa, tá? Então, é um negócio diabólico, não acha? Porque, veja, ele não, em momento algum ele diz que ele está se referindo Marcos 16, 15-16 como doutrina de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele só faz a pergunta: Marcos 16, 15-16 é uma farsa, sim ou não? É o tempo todo dizendo isso. E eu vou lá pensando que ele está contestando a ideia do batismo que salva. É desonesto esse cara, é um cara desonesto intelectual. Tá? É uma característica diabólica. Entende? Recomendo, se arrependa. Para com isso, que isso é do inferno. Tá? Quando você contesta um homem que está falando a verdade, mostrando documentos da igreja, apresentando fundamentos das escrituras sagradas, você fica agindo dessa maneira, você não abre uma porta para o diabo tomar teu corpo. Você abre um portão. Tá? E não é para um só, não. É para uma... Como é que é? Uma coletânea, uma legião. Entendeu? Entende? E aí depois ele fica me aborrecendo. Eu repito, tá? Porque o cara não formulou a pergunta. Ele não formula a pergunta. E ele torna a repetir aqui.
não invente essa que eu digo que o batismo não salva. Atenção, eu não disse em lugar nenhum que o batismo salva ou não salva. Que eu tenho afirmado que o batismo é a sã doutrina. Mas quanto idiotismo. É que ele diz, o batismo é teatrinho para você, mas para os santos de Deus é um mandamento divino. Então nós vimos, eu falei por 2 vezes, que está no tópico de ensinamento, que o batismo é uma figura, é figurativo, é uma representação, é um teatro. Mas ele diz que é um mandamento divino. Depois reitera, Mateus 15:16 é uma farsa, sim ou não? Marcos 16:15-16 é uma farsa, sim ou não? Repete. Marcos 16:15-16 é uma farsa, sim ou não? Reitero. A mim não, você não enrola, minhas perguntas são fortes. Bom, então vamos ver Marcos 16:15-16. Vamos lá. Tá certo? Vamos ver. Então vamos lá, vamos ver Marcos 16, versículo 15, o que diz, né? Olha aqui, ó. E disse-lhes, versículo 15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Observa aqui o verbo ir está no imperativo. Este é um mandamento imperativo. Pergunta para esse indivíduo aí, se ele alguma vez levantou a bunda dele do banco da igreja para fazer a vontade de Deus. Por exemplo, para ir levar o evangelho para índios. Não, ele gosta muito dos cultos místicos da congregação, onde ele escuta, eu vou te pôr por cabeça, eu vou virar a tua prova, vou te virar o teu cativeiro, eu vou tirar da gaveta aquilo que está embaixo, eu vou botar em cima. Eu vou derrotar os teus inimigos, eu vou destruir o teu adversário, o teu opositor, eu vou mandar ele para o inferno. Entendeu? Ele gosta de ouvir isso, a mente dele é manipulada para ouvir todas essas falsas profecias, porque o Senhor não tem esse caráter. O Espírito de Deus não tem esse caráter. O próprio Deus não tem. Ele disse, orai pelos os vossos inimigos, orai por aquele que vos persegue. Então, isso aqui é um mandamento imperativo, mas ele não sabe disso. Ele não sabe nem o que é o evangelho. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é um mandamento imperativo que toda igreja verdadeira, fiel, ela põe em prática. A congregação acusa as demais igrejas, dizendo que são falsas, mentirosas. Ela é a virgem escolhida do Senhor. Por exemplo, mas os batistas têm Missões Batista Brasileira, né? Missões Batistas. Tem mais uma outra, de um batista também. Os presbiterianos estão no meio dos índios, estão no exterior, em outros países. Estão até no meio dos países muçulmanos, pregando o evangelho. Mas a congregação, o que ela quer só é construir templos. Deveria chamar-se, como propôs o Josafá, construtora cristã no Brasil. Porque eles estão querendo construir templos para, como se fossem feudos da Idade Média, para colocar lá o seu parente, ou parente por afinidade, ou por amigo do seu próprio amigo, ou seu amigo do seu parente, ou do seu parente. É uma confraria. É uma empresa, é uma igreja que é uma empresa familiar. Entendeu? E os crentes, o Edivaldo nem membro é dessa igreja. Ele não é ninguém. Ele é um coleteiro, é um frequentador. Sem direito ao que quer que seja. Não pode nem se manifestar. Se manifestar ao contrário, é perigoso ser expulso no momento solene do culto, na hora da pregação. Fora daqui! Você não é das minhas ovelhas, aqui não é teu lugar é o inferno. Entendeu? Agora, ele é um professor, né? Deveria interpretar as coisas dentro do seu contexto. Ele está falando aqui só no batismo, tá? Quem crer e for batizar, ele está exaltando aqui o batismo, está preocupado só com isso. Esquece o contexto.
que isso que está aqui, ó, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado, nem existiria se não existisse esse aqui, ó. E de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse verso aqui é consequência deste aqui. Ele está dependendo, ele depende na sua interpretação daquilo que está escrito aqui. Então veja, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É o seguinte, teria razão a congregação, ou os crentes da congregação, acreditaram no batismo salvífico, se aqui estivesse escrito, ó, em vez de estar escrito quem não crer, estivesse escrito quem não batizar será condenado. Mas não está escrito isso, está escrito quem não crer. Tá? Ok? Outra coisa também, viu? O crente verdadeiro, ó, tem o dom e o principal é esse: expulsar no nome de Jesus os demônios. Não é falar em línguas. Não é falar em línguas. Falar em línguas até o diabo fala. Você limita. Quiser falar, fala. Calamanaia e outras coisas mais. Agora, expulsar demônios é complicado, né? É complicado. E o ministério nem tenta, tá? Eles saem correndo de demônios. Por quê? Veja só. Vamos ver aqui Atos capítulo 19, versículo 11 em diante. Está aqui, ó. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais que se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E ó, veja só, porque os anciãos têm medo de tratar com demônios. O que eles fazem? Eles expulsam a família do meio da comunidade. Ainda diz na tribuna que não é nem para passar na calçada dessa gente, porque essa coisa pega, dizendo para o povo que certamente o pai e a mãe, ou lá, entrou numa grande desobediência, por isso a prova entrou na casa deles. E coloca toda a comunidade em ódio, né? Em segregação, contra aquela pessoa ou aquela família que está nessa situação, em vez de o covarde, safado, sem vergonha ir lá expulsar. Bom, mas está aqui, ó. Então tinha alguns exorcistas judeus ambulantes que tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre aqueles que tinham espíritos malignos. Veja, eram judeus que eles andavam pela nação de Israel, expulsando espíritos malignos das pessoas. Na lei anterior à vinda do Messias, de Jesus, né, os judeus tinham essa autoridade, porque eles estavam na palavra, a revelação era deles. Mas quando o Senhor veio, mudou-se a dispensação, entendeu? E eles perderam essa autoridade, este poder. Porque eles foram tentar invocar o nome do Senhor Jesus sobre o espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus Cristo a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Veja, eles eram crentes na palavra do Velho Testamento, na lei. Entendeu? Só que a coisa estava mudando. E o erro deles foi fazer isso em nome de Jesus. Tá? E respondeu o espírito maligno: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Entendeu? Então é isso aí. Vamos ver lá Marcos 16, versículo 17. Em meu nome expulsarão demônios. Entendeu? Pergunta para esse menino aí se ele tem autoridade sobre demônios.
para ficar todo arrogante, cheio de blá blá blá, fazendo falastrão, tá? A congregação para o ministério pergunta, quando alguém é apresentado para o ministério cooperador de Sião, ele fala novas línguas. Ora, Paulo fala sobre esse dom aqui. Veja só o que Paulo fala. Olha só o que Paulo fala sobre os dons espirituais. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Quer dizer, quem tem o dom de línguas deve orar para que ele possa interpretar o seu dom. Porque se eu orar em língua desconhecida, língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Quando você está falando em línguas, você não sabe nem o que você está dizendo. Entendeu? Quanto mais as pessoas que estão te ouvindo. Que farei, pois? Orarei em espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Tá? Então, vamos para frente aqui, ó. Ele diz, ó, dou graças ao meu Deus porque falo mais línguas do que todos vós. Todavia, eu quero antes falar na língua 5 palavras da minha própria inteligência para que possa instruir outros do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Quer dizer, ele está dizendo, prefiro falar coisas que as pessoas entendam do que ficar manifestando dom de línguas. Agora o ministério pergunta para eles, para quem quer apresentar dom ministério, se tem o dom de língua. Devia perguntar se os demônios estão saindo correndo da sua presença. Esse irmão aí, quando ele chega num centro espírita, a turma, ó, sai tudo correndo, gritando. Não suporta a presença do Espírito de Deus no corpo dele, porque o corpo do crente verdadeiro é templo do Espírito Santo. Não, pergunta se fala em línguas. O demônio fala em línguas também. Eu tive numa reunião de oração da congregação, a mulher estava endemoniada, falando em línguas, estava na cara que aquilo era demônio. Né? Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Porque está escrito na lei, por gentes de outras línguas, e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis. Quem é crente nem precisa de dom de línguas, mas para os infiéis. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Então, leia esse capítulo todo, você vê a tolice desse ministério falto de entendimento, não sabe nem o que a Bíblia diz. Mas vamos voltar aos comentários do Edivaldo. Dá risada aqui, né? Fez a pergunta lá, constante, né? Várias vezes, né? Mostrei que isso aí é uma contestação de um texto fora do seu contexto. E depois ele diz, a mim você não enrola. Minhas perguntas são fortes. Fortes nada, são falsas. Tá? Pergunta sem sentido. Pergunta idiotada de um cara que não lê a Bíblia. Que não lê, é tão orgulhoso, soberbo, que não é capaz de ler e examinar com cuidado as coisas que eu estou dizendo. Mas lê com preconceito. Se lê com preconceito. Tá? Leva como um burro no pasto, um burro que está a serviço do seu dono, atrelado a uma carroça, que ele tem o tapa-olhos, né? Que eu não esqueci o nome, como a turma chama aquela coisa assim, para o cara não olhar do lado, o animal não olhar para o lado, só olhar para frente, entendeu? É assim que o preconceituoso faz com o texto, que está contestando as suas afirmações. O falso, sem saída diante delas, apela até para a ignorância. Olha aqui, ele se apresentou aí, eu vi num lugar aí que ele foi até elogiado, porque seus alunos tinham 100% de aproveitamento. Mas com esses comentários idiotas, mentirosos, falsos,
E eu respondo aqui, fui franco com ele, mas é muitíssimo idiota. Aí ele reclama, esse aí é o ad homines, ad homines, ad homines. Quer dizer, a pessoa, né, o ad homines é um termo que significa o seguinte, como você não tem argumento, tá, para contestar o seu opositor, você agride a pessoa. Tá? Realmente isso aqui é uma agressão. Mas diante de tudo aquilo que eu expus, eu não estou sendo agressivo. Porque o cara não lê o que você escreve, ou se lê, interpreta mal, tá? E sai fora, faz uma pergunta constante de um verso fora do seu contexto, tá? Me chama de falso, me chama de mentiroso, tá? Por quê? Ele pergunta, ele fala, você não me enrola, você não me engana, o tempo todo. Quer dizer, eu sou mentiroso, desta maneira ele está me chamando de mentiroso, de falso, tá? Só que ele não responde. Ô Edivaldo, bota a carinha no chão, tá? Você está lidando com coisas sérias, com um homem que está lhe falando a verdade, tá ok? E você fica ainda me acusando de mentiroso. Não me enrola, eu não estou querendo enrolar você, nem enrolar as pessoas que veem os meus vídeos, tá? Eu não estou querendo enganar você, você diz, você não me engana, você não me engana. Eu não estou querendo enganar você, não, tá? Não tem essa intenção, ok? Tá bom? Então paro por aqui com farta argumentação, mostrando que são perguntas idiotas, né? Perguntas idiotas de um cara que trata com leviandade, um professor, hein? Tá? Vale-se de textos fora do contexto, quer dar valor excessivo àquilo que não tem o seu lugar, tá? No que está em questão. O que tem realmente valor é um mandamento imperativo, ide pregar o evangelho a toda criatura. Batizar é consequência disso. Então fica fazendo essa questão toda e não se examina, não vê o que as pessoas escrevem, se lê com preconceito e interpreta mal. Para o vídeo por aqui, Deus abençoe a todos. Caramba, ficou comprido demais. Quase 1 hora. Fiquem com Deus, na paz gloriosa daquele que se fez homem e habitou entre nós, Jesus Cristo, autor da nossa Salvador e consumador da nossa fé. Meu querido irmão, minha querida irmã, você está vendo que eu estou falando a verdade, mostrando quais são as nossas verdadeiras doutrinas e o que a Bíblia diz a respeito delas.